Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem um nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos de Sistemas para a Internet. Eu sou o professor Erinaldo e hoje eu vim falar com vocês sobre a atividade mapa que vocês vão desenvolver aí durante a nossa disciplina. Então, vamos tomar atenção para que vocês possam realizar essa atividade com o máximo de atenção possível. Para isso daí, nós vamos utilizar uma apresentação onde a gente vai passando a cada passo aquilo que precisa ser feito com o máximo de atenção aí. Então vamos lá, pessoal. Com base, né, em grafos, que é uma estrutura de dados que nós vamos aprender durante a disciplina, nós vamos trabalhar com esse mapa. Então, é uma estrutura que é utilizada em bancos de dados, em uma série de aplicações voltadas para a internet. Então, é interessante com que a gente consiga entender como funciona, entender a sua lógica, entender os algoritmos que estão associados a esse tipo de estrutura de dados. Vamos falar, então, sobre uma situação que envolve a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Essa é uma agência governamental que tem como principal responsabilidade fornecer concessão a empresas rodoviárias para que possam trafegar pelas estradas brasileiras, fazendo transporte de pessoas. Então, dentro desse contexto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, concedeu a uma empresa de turismo, uma empresa rodoviária chamada Blueguin Tour, a autorização para que ela funcione, para que ela opere em 5 destinos. Esses destinos eles poderão ser observados aqui nessa figura, né, com que vocês podem observar. Então ele sai aqui do destino 1, e aqui, cada destino, né, cada número aqui, ele representa uma cidade. Então, ele vai, né, por 3 cidades. 1, 2, 3, 4 e 5 cidades. Como você pode reparar, nós temos aqui um grafo que ele tem uma direção, né? Ele sai, então, de 1 ele pode vir para 3, de 1 ele pode vir para 2, é um grafo dirigido. Então, a gente tem que observar. 1 para 3 e 3 para 1 aqui são diferentes, tá? Então, aqui sempre a setinha indica a origem e o destino. Então, a origem sempre onde não tem seta e o destino sempre onde a seta está apontando. Então, existe essa característica aqui. Bem, então opera essas 5 cidades, porém, como nós estamos vivendo nos últimos anos aí, a pandemia da coronavírus, e por conta disso o número de pessoas circulando diminuiu e por conta dessa diminuição os custos acabaram aumentando para que essa empresa continuasse operando nessas 5 cidades ou nesses 5 destinos no qual ela tem a concessão. Para isso daí ela chamou uma empresa de software para que possa auxiliá-lo a diminuir esses destinos, né, passando a operar apenas nos destinos que representa o menor custo para a empresa, o menor custo operacional para a organização. Observando novamente a figura, que vai servir para a gente como base, a gente pode observar que os vértices, representados pelos números 1, 2, 3, 4 e 5,
eles representam as cidades operadas pela empresa. E cada trajeto, né, 1 para o 2, 1 para o 3, 2 para o 3, 2 para o 5 e assim sucessivamente. Então, ali nós temos, né, as cidades e como que é feito o trajeto entre uma cidade e outra. Você vai reparar também que existe em cada uma delas um número 2, né? Esse número 2 aqui, ele tem uma representação que a gente chama de peso. Então, existe um peso entre uma cidade e outra aqui. Como é que nós vamos representar esse peso? Nós vamos substituir esses números 2 pelos 7 dígitos do seu RA. Então, esses números aqui, eles vão ser substituídos pelos dígitos do seu RA. De forma que cada solução apresentada por cada aluno terá um resultado diferente, com base no seu RA. O que você tem que tomar muita atenção é nessa informação aqui, ó. Obrigatoriamente, você tem que pegar o número do seu RA e multiplicar por 100. Esse 100, né, essa multiplicação por 100 vai indicar justamente o quê? O valor real do custo. Então, é o seu RA multiplicado por 100. Se tiver algum RA, algum dígito do seu RA, algum dos números do seu RA tiver, por exemplo, valendo 0, significa que naquele trajeto não existe custo, certo? Não existe custo. Então, nós temos aqui, ó, todas as sequências e tem que ser nessa ordem. 1 e 2, esse daqui, né? 1 e 2, que é esse primeiro aqui, ele vai representar o primeiro dígito do seu RA. Então, a sequência com que você vai colocar é justamente essa que está aqui. 1 e 2, 1 e 3. 1 e 3 é o segundo dígito, sempre da esquerda para a direita. Depois, 2 e 3, 2 e 5. Na ordem que vão aumentando as sequências, vão aumentando também o seu RA. O 3 e 4, o 3 e 5 e o 4 e 5. O que a gente verifica é que todos eles, né, acabam chegando no destino final, que é o 5. O que nós vamos ter que encontrar é qual é o melhor caminho para sair do 1 e chegar no 5. Esse daí é o nosso grande desafio nesse mapa. Então, nós temos aqui essa ideia do contexto. Aqui nós temos um exemplo de um RA, né? Nesse RA aqui, 2025703, dígito 5, esse dígito aqui você vai ignorar. Você não vai pegar esse dígito. Você vai pegar só essa parte aqui. E aqui a sequência que você vai utilizar. Porém, se o seu RA for um RA um pouco mais antigo, que ele tenha apenas 6 dígitos, então você vai acrescentar um dígito, que vai ser o último dígito, você vai acrescentar o 7º dígito, e esse 7º dígito será o dígito número 1. Tá? Então, você vai acrescentar um 7º dígito, que será o dígito número 1. E aqui está o exemplo para você ver como é que ele vai ficar. Muito bem, continuando então aqui a explicação para que você entenda, considerando todo esse contexto até aqui apresentado e também a situação da empresa Bluegin Tour, você deve considerar o seguinte: imagine que você é um desenvolvedor, o programador contratado para desenvolver essa solução. Então, você ficou responsável por elaborar um software que encontre o caminho de menor custo, saindo da cidade 1, que é a cidade de origem da empresa, e chegando até a cidade 5, que é a cidade de destino final. Para entender, então, para conseguir fazer isso daí, a solução é a utilização do algoritmo de Dijkstra.
Então, essa daqui é a recomendação, né, do exercício com que você resolva ele utilizando o algoritmo de Dijkstra, onde você vai mostrar ali justamente todos os caminhos e aquele que tem o caminho com menor custo, ou os caminhos com menor custo de 1 até 5. Para indicar os destinos, então, que passarão a ser operados por essa empresa, ok? Para te ajudar, foi colocada aqui uma sequência de passos que você deve utilizar. Primeiro, você deve resolver em linguagem C. Ah, professor, mas eu estou acostumado a utilizar outra linguagem, eu já programo. Como é padrão da disciplina a linguagem C, então nós temos que resolver em linguagem C, a linguagem que nós vamos aprender a disciplina. Nós vamos estudar a disciplina, a linguagem padrão que nós vamos utilizar. Então, não pode ser utilizada outra linguagem, tem que ser um arquivo com extensão .c. Nesse exercício, existe uma série de passos. Existe, como todo programa, existe a entrada, existe o processamento e existe a saída. O que são as entradas? As entradas é você definir o número de vértices. Então, como nós vamos de 1 até 5, você tem que definir 5 vértices. Depois, é necessário que você coloque cada uma das entradas, ou origem e destino. Então, você vai definir 5 vértices e vai colocar cada uma das origens e destino. 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3, 2 para 5 e assim sucessivamente para cada um dos destinos, de origens e destinos definidos lá no grafo da imagem. Uma terceira entrada é informar o seu RA. Lembrando que a multiplicação ela deve ser feita de forma com que o próprio algoritmo faça essa multiplicação. A entrada é o seu RA e não o valor multiplicado. A entrada é o seu RA. A multiplicação desse custo ela tem que acontecer dentro do software. Então, o que vai entrar é o seu RA. Lá dentro tem que acontecer a multiplicação por 100. Então, tem que ficar atento a isso daí. A entrada, como disse, né, você vai substituir os números 2 pelo seu RA. A única diferença é que esse valor deverá ser multiplicado por 100. Então, você não pode colocar o valor já multiplicado por 100, certo? Então, tem que tomar atenção nisso daí. A outra entrada, então, são os custos, né? Então, são 3 informações de entrada: quantidade de vértices, cada um dos destinos, e para cada destino você tem que indicar o seu respectivo custo. Lembrando que tem que realizar essa operação na hora que você faz a informação. Outro detalhe importante é que, a partir daí, você tem que fazer o quê? A impressão desse grafo com os menores destinos, né? Então, você vai fazer uma impressão com todas as possibilidades para que a empresa possa tomar essa decisão de em quais endereços ela vai operar. Quando o teu programa gerar essa saída, né, você tem que tirar um print da tela, colocar esse print ou dentro de um documento ou num arquivo de imagem, de tal forma que você represente, que você indique ali aquilo que você vai de fato, aquilo que você escolhe, que você aponta, né? Marcando. Então você vai pegar uma imagem, vai marcar nessa imagem um menor custo e vai anexar esse documento juntamente com o seu código, tá? Então são 2 arquivos que você vai colocar: o teu código, que é o arquivo executável, e vai inserir também
esse arquivo que é o print gerado pelo próprio algoritmo com a solução, e você vai indicar ali qual é o menor custo que você observou que o algoritmo te devolveu. Então, pessoal, esse daí é o nosso mapa e eu espero que você tenha compreendido a proposta e que assim você também possa realizar a sua tarefa da melhor maneira possível. Em todo o processo, tanto a equipe de mediação quanto eu estaremos disponíveis para tirar dúvidas que você tenha a respeito do mapa. Faça com tempo, faça com atenção, leia a unidade que fala sobre grafos, que é a unidade 5, para te dar todos os subsídios necessários para a realização desse mapa. Então eu deixo aqui para vocês todos o meu abraço e o desejo de muito bons estudos nessa disciplina. Um abraço e fiquem com Deus. Até o próximo encontro. EAD, unicesso do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.